A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem vos fala, vosso amigo Bispo João Paiva. Estamos aqui na segunda live, tivemos uma de manhã, agora às 15 horas praticamente, 14 horas e 53, estamos entrando na segunda live. Estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Talvez você está precisando de uma orientação, talvez você precisa de uma resposta, talvez você precise de uma direção de Deus. Se você é aquele que Deus te escolheu, permaneça aí. Segura um pouco, porque tem algo de Deus para a tua vida. Aleluias! Glorificado e exaltado é o grande Deus. Nessa tarde, Deus vai nos orientar, nos dar direção. O que está nos afastando, o que está nos atrapalhando, para que nós possamos alcançar a graça e a bondade desse grande Deus. Isaías 59, Isaías capítulo 59, Isaías 59, versículo 1, diz assim, aqui fala sobre os pecados e a salvação do povo de Deus. Aqui o Deus vai falar um pouquinho, daquilo que nós precisamos reconhecer, daquilo que nós precisamos aceitar, para que possamos ser alcançados pela misericórdia e bondade desse grande Deus. Aleluias, glórias e glórias. A palavra de Deus diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus está dizendo, talvez você não está recebendo resposta de Deus, talvez você não está entendendo o que está acontecendo, porque muitos, amada igreja, querem pedir, querem resposta, mas não querem conserto. Muitas coisas, igreja, nos afasta de Deus. As nossas orações não alcançam a Deus, não passa do teto. Por quê? Porque algo está impedindo de nós se achegar até Deus. E ele diz assim, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Igreja. E nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. O que nos separa, igreja? O que está nos separando? Alguma coisa na igreja. Alguma coisa não tá funcionando. Se Deus é verdadeiro. Se Deus diz, clama a mim as coisas ocultas que tu não sabes, que eu mostrar-te-ei. Ele nos revela, igreja. O que há impedimento de nós sermos alcançados pela graça desse Deus? Se está dizendo que a mão de Deus não está encolhida. Se ele não está surdo que eu não posso ouvir. Sabe, igreja, tem algo sim que nos impede. São os nossos pecados, igreja, nossas iniquidades, o nosso eu, o nosso querer. Isso nos impede de ser alcançado por Deus. As orações não vão passar do teto. Nós temos que nos se apresentar a Deus aprovado. Nós temos que estar autoexaminando a si mesmo. Nós temos que reconhecer que somos falhos diante desse Deus. Aleluias. E aí, igreja, ele continua dizendo que as vossas iniquidades é que faz separação de Deus. Há uma separação, igreja. Nós temos que, antes de entrar em petição, nós devemos nos converter a Deus. O que é converter a Deus? Pedir perdão dos pecados. Pedir perdão das iniquidades. Falar para Deus que nós pecamos por pensamento, pecamos por palavras, por julgamentos, pelo olhar, pelo andar, pelo caminhar. Nós pecamos, igreja. Muitas coisas que acham que nós estamos fazendo que agrada a Deus, está entristecendo Deus. Porque ele diz, se ouvires e quiseres, comerás o melhor desse Deus. Quando ele diz se quiseres, é obedecer. Temos que obedecer a palavra de Deus. Como que eu vou me apresentar a Deus de qualquer jeito? Não, igreja. Tenho que me preparar para chegar até a Deus. Eu tenho que me apresentar de corpo, alma e espírito, rasgando as minhas vestes, para que ele possa falar conosco, para que ele possa ser ouvido de nós, reconhecendo, falando para Deus que somos falhos, somos pecadores,
Sim, igreja, temos que nos consertar. E aí ele continua dizendo: o Eterno responde às queixas apresentadas pelo povo. Ele responde às queixas apresentadas pelo povo. Ele responde, igreja. Ele responde. Sabe, igreja, se você não se consertar com Deus, vai impedir dele responder. Naquela época, o povo de Israel lamentava o fato de os jejuns e os clamores não serem atendidos. Mas o Senhor diz que isso ocorreria. Por que ocorreria? As iniquidades, igreja. As iniquidades nos afastam de Deus. Aleluias. Israel somos nós hoje, igreja. E aí mas o Senhor disse que isso ocorreria não por falta de poder da sua mão, de descuido, ou algum tipo de deficiência auditiva e visual, mas porque a fé fingida do tipo de desobediência, muitos estão assim. Até ouve a palavra de Deus, mas discorde. Não é bem assim, não é assim, não é assado, nem frito, nem cozido. E aí, as injustiças o impede de agir, igreja. As coisas que nós fazemos impedem de Deus agir. Ele é Deus de já. Ele é Deus proverá. Mas com aqueles que se consagram a Ele, que andam no caminho dEle, que atende às vontades de Deus. Ele abre mão do seu querer e faz o querer de Deus. Aleluias. Ele é santo, igreja. Temos que nos santificar para Ele, para que nós possamos ser o verdadeiro instrumento de Deus. Ele quer nos fazer instrumento dEle. Por isso que talvez você ora, não acontece. Talvez você determina, não acontece. Porque tem um apontando para você. O inimigo, ele está ao teu redor. Ele está querendo impedir, ele quer achar uma brecha para falar para Deus não te abençoar. Entendeu? Que argumento que ele usou contra Deus para falar de Jó? Ele sempre tem um argumento. Jó era íntegro, fiel, não se compactuava e temia Deus, igreja. Se afastava da roda dos escarnecedores. Mas o diabo quis apresentar uma queixa dele. Porque Deus dá tudo para ele. Claro, Deus vai dar tudo para quem é fiel. O Deus de Daniel, os sátrapas, os governantes lá, né? Reuniram aquele grupo. Não acharam defeito em Daniel, porque ele orava e adorava a Deus 3 vezes ao dia. Daí tentaram fazer alguma coisa para impedir ele de adorar a Deus. Está entendendo, igreja? E aí, o que nós temos que entender? Em todas as escrituras, vemos Deus disposto a socorrer o aflito e ajudar o necessitado. Ele disse: se quiseres, comerás o bom e o melhor dessa terra. O primeiro que quer nos ajudar chama-se Jesus. Lá em Jeremias 29:11 em diante, ele diz assim: eu bem sei o que eu penso a teu respeito. Um plano de bem e não de mal. Um futuro e uma esperança. Ele tem o quê? Um plano de bem para nós, igreja. Mas primeiro nós temos que andar no centro da vontade dele. Nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Ele usa quem ele quer, mas aquele que está preparado, aquele que se dedica. Aqui, ó, é a terceira live que eu estou fazendo. Hoje já fiz segunda oração ao vivo, sem contar as orações que eu fiz antes, no oculto com ele, entre eu e Deus, nos apresentando a ele, igreja, como instrumento dele. Ele está procurando, ele diz que ele se inclina lá do céu, procurando aqui na terra os verdadeiros adoradores. Ele quer te usar, ele quer te fazer um instrumento dele, na mão dele, para que você possa ser usado por ele. Está entendendo, igreja? Você tem que ser usado por ele.
Você foi chamado para ser o atalaia, para pregar boas novas. Ele dizia de pregar o verdadeiro evangelho a toda criatura. Nós temos que saquear o inferno, igreja. A ceifa é grande, há poucos trabalhadores. Poucos se dedicam mesmo a servir a obra de Deus, porque não é fácil. Ela não dá rendimento. O único rendimento que nós temos é morar na glória. Fora disso, nós vivemos aqui de luta em luta, de batalha em batalha, de fé em fé, e gemendo e chora. Muitos não querem isso. Sabe que aquele que anda na luz, que tem o brilho, é acusado, afrontado. Ele arruma inimigo facinho, porque a luz incomoda onde tem trevas. E aí quando você determina, acontece. Por isso que o inimigo não quer ver você nativo. Ele vai estar sempre desanimando você. Sempre ele vai estar tentando te afrontar. Sempre ele vai usar alguém que ele tem domínio. Ele age como espírito enganador, um mentiroso. Ele tenta ver alguma coisa em você para deixar você triste. Ele quer te aborrecer, deixar você irado, nervoso. Por isso que nós temos que buscar a mansidão, a armadura de Deus, buscar a longanimidade, a benignidade, buscar a presença do Espírito Santo, meditando na palavra de dia e de noite. Sempre quando Deus te chamar, eu não ia fazer live agora, Ele me chamou. E assim que Ele vê se somos obedientes. Ele perguntou, você quer morar no céu? Eu quero, claro. Então Ele já me deu uma ordem, queria ver se eu vou obedecer. E quando eu obedeço, Ele entra com socorro. Ele entra com providência. Ele sabe que eu estou precisando, que eu sou necessitado. Ele sabe que eu sou desprovido. Por isso que aí Ele traz a existência que não existe aos nossos olhos. Ele entra com provento, porque Ele é o mantenedor. Ele diz, não temas, não te espante, não te assuste. Eu que te cuido, eu te zelo. A minha destra é que te protege. A graça de Deus, igreja, é o que nos basta. E aí Ele continua dizendo que, no entanto, o Senhor não espera somente orações pedindo bênção. Ele anseia por quebrantamento e por arrependimento. Tem muitas pessoas que só ficam orando, né? Mas Ele não se arrepende. Não se arrepende. Ele não se quebranta. Ele só faz oração pedindo bênção. Muitos são assim. Muitos são assim. Muitos acham que ele é o campeão de oração. Faz uma oração bonita, eloquente. Todo mundo admira a oração dele. Só que ele não se arrepende. Não se arrepende. E não se quebranta diante do Espírito Santo. O que agrada a Deus é quando você se apresenta, coração limpo, o altar do Espírito Santo limpo. E aí você está pronto para ser usado e manuseado pelo Espírito Santo como um templo, como um vaso na mão do oleiro. Aleluias. Sabe, igreja, você que está aí ouvindo, e você que fica um período, sai, volta, não volta mais, você está perdendo a oportunidade de ser alcançado e ouvido por Deus. E depois você não pode reclamar que Deus não te alcançou. Olá, Augusto, seja bem-vindo, fique na paz do Senhor Jesus. Segue o bispo, compartilha, faça inscrição lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva. Clica aqui na tela, segue o anfitrião, se você ainda não me segue. Nós estamos entendendo, a igreja, que o Senhor está a todo momento usando seus instrumentos, seus profetas, missionários, sacerdócios. Ele tem os seus instrumentos, igreja. Aí você fica escolhendo pela aparência. Aí você está perdendo a oportunidade, porque Deus, Ele confunde os sábios. Fica imaginando aí, se Deus viesse hoje, de que forma Ele viria? No melhor navio?
no melhor helicóptero do mundo, no melhor carro do mundo, como você acha que Jesus viria? Ele viria para confundir. Eu fico imaginando uma cena, ele chegar numa igreja de mendigo, com aquela sacola nas costas, barbudo, cabelo grande, todo queimado do sol, aquela sandália. Vai imaginando aí, aquela calça largona, aquela camisa parecendo de quadrilha, né? Amarrado no barbante a calça, como diz meu pai, segurado pela gibeira. Fiquei imaginando a cena, igreja. E aí, como ele chega e pede uma oportunidade, ninguém dá. Que esse louco aí. E ele entrou na igreja, pediu para ele sentar lá no último banco. Ó, senta aí, fica quietinho aí. Eu fico imaginando essa cena, igreja. Porque, certa vez, eu trabalhava numa empresa, onde fui gerente quase 5 anos lá, e entrou um senhor, e nós tínhamos uma equipe, eu ainda não era um gerente, tinha uma equipe lá, bem grande de vendedores, acho que 6 ou 7, e dava 5 horas da tarde, a empresa tinha mandado um segurança, o vigia que dormia dentro da igreja, dentro da loja, e ele não limpava a loja direito. E falou que ia limpar os vendedores. Eu dava 5 horas. Eu pegava o balde, a vassoura, o rodinho e ia lá. Começava do fundo, lá do depósito para a rua. E eles lá bem tirando, chamavam de puxa-saco. Chamavam de puxa-saco. Aquele ditado, né, que diz que se tirava a foto, já, né, você sabe, né? E aí, eu tudo bem na minha, fazendo o que estava no meu coração. Sempre fui prestativo, graças a Deus. Todas as empresas que eu trabalhei, eu cheguei à posição máxima. Graças a Deus. E aí, entrou um senhor com um chapéuzão de paia na cabeça, um sapatão velho, uma calça parecendo um Mazzaropi. É verdade, parecendo um Mazzaropi. E falou que queria ver uns móveis. Queria ver uns móveis. Olharam pra ele assim, já julgaram ele pela aparência, né? Você vê como que o povo é, né? Julgou pela aparência. Sabe o que ele falou? Porque eu tô falando isso porque ele falou pra mim depois. Falou assim que quem mostrava o que ele queria ver, tudo, era aquele vendedor que tava lá no final. Aquele tá lá no final, lá perto do banheiro lá. Fala com ele, é o João. Aí ele chegou em mim. Oi, boa tarde. Eu falei, boa tarde, o que eu posso ser útil? Senhor? É o senhor que é o João? Eu falei, sou. Entrei lá dentro, entrei na loja, eles mandaram vir falar com o senhor, que disse que é o senhor que vai me atender, porque eu queria ver os móveis aí, né? Mas eles pediram para falar com o senhor, disse que é o senhor que atende. E eu já falei, meu Deus, eu falei, não, eu falei, com certeza. Coloquei o rodinho do lado, o baldinho do cantinho. E eu falei, mas que tipo de móvel o senhor quer ver? Ele falou, é que meu filho vai casar. E eu fiquei de comprar os móveis para ele. Fizemos uma colheita, né? Agora eu vou comprar os móveis para ele. E eu quero mobiliar a casa dele. Eu falei, tá bom. Só me dá atenção um minutinho que eu vou pegar um caderno, uma folha. E tudo que o senhor quiser, o senhor vai falando que eu vou anotando. Depois no final a gente discute no preço. Aí ele, tá bom, então você vai me anotar? Eu falei, vou, com certeza. Fui lá, pá. Tipo assim, vamos falar assim, que a minha cota fosse 100 mil hoje, um exemplo. Ele comprou 150 mil. E depois o vendedor queria me matar. Disse que eu tinha tomado o cliente deles. Aí eu disse pro cliente, fala pro meu gerente, como é que o senhor foi abordado lá na frente? Eles não sabiam, né? Falei, conta pra mim assim, que jeito que o senhor foi abordado lá na frente? Porque tinha uma equipe de vendedores lá e eles falaram que para atender o senhor era eu. Então eu queria que o senhor passasse essa informação pro gerente. Porque nós gostamos de fazer os relatórios dos vendedores, né, tal.
Ele falou, não, falo sim. Eu falei, então fala aí. Aí o gerente era o Trevisan na época. Eu falei assim, Trevisan, esse senhor aqui, né? Vamos falar assim, que era o seu Pedro. O seu Pedro aqui quer fazer um relato pro senhor aí e tal. Eu já tinha fechado a venda com ele. Eu falei para ele que se ele falasse como ele foi abordado, eu ia dar um presente para ele levar pro filho dele. Presente de casamento. E ele contou a história. Aí, tudo bem e tal. Aí ele pegou aquele saco. Eu falei, como o senhor quer pagar, seu Pedro? Ele falou, quero pagar em dinheiro vivo. Tá bom. Ele pegou aquele saco, jogou em cima da mesa, só tinha nota. Vou falar tipo assim, nota de 200 hoje, né? Só nota de 200. Era a nota mais alta da época. Aquele saco de açúcar que falava, né? Naquela época eu só comprava coisa de saco. Meu pai comprava saco de batatinha, saco de macarrão, saco de açúcar, saco de feijão, né? Hoje esse saco é pano para limpar chão. E quando os vendedores viram, ficaram assim. Perderam um boi. Perderam uma boiada, né? Perderam uma boiada. E aí, o gerente marcou uma reunião para outro dia. Não precisa nem falar o esculacho, né? O esculhambo. Pararam já, tá vendo? O seu João vai lá. Não precisa nem mandar, ele pega a vassoura. Enquanto vocês ficam tirando sarro dele, ele pega o balde, o rodinho. Ele tá limpando na ausência de uma faxineira, ele tá faxinando. Olha como que Deus é bom com ele. Deus levou a benção para ele. Não deixou vocês nem atender. Não permitiu nenhum de vocês ser abençoado. Porque Deus é justo e fiel. Então eu quero comunicar a vocês que a partir de hoje, tudo que vocês precisarem não é para falar comigo não, viu? É para falar com o seu João. Ele a partir de hoje é meu subgerente. E ele vai continuar vendendo, hein? Ele vai continuar vendendo. Ele vai ganhar a comissão dele também. Fique esperto. Quando lá era tudo vendido, tinha que pegar visto do gerente. Ele falou, a partir de hoje não é para pegar visto meu, é só do seu João. A nota fiscal tem que ter o visto dele. Ponhou eles no lugar deles. Aí mais 6 meses eu fui promovido a gerente. Fiquei lá 5 anos. Sabe, igreja, o que Deus está querendo dizer para nós? Que nós temos que nos arrepender. Se arrepender e ter um coração quebrantado. Para que você seja alcançado. Talvez você não está sendo alcançado por Deus por causa do seu comportamento. Comportamento péssimo. Comportamento mau. É mal criado. Às vezes metido, arrogante. É, igreja. Não aceita a correção. Quer a pregação do seu jeito, que te agrada. Na minha igreja eu falo, se você entrou aqui para ouvir pregação que atinge o seu ego, pode se levantar, porque aqui você não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que Deus manda falar. Primeiro você vai se consertar. Por isso que muitos não gostam do meu estilo. Porque eu prego a verdade. Sempre andei na verdade. A verdade manifesta a justiça de Deus. Ele disse, se conhecereis a verdade vos libertará. Nós se converte todo dia, igreja. Nós se converte todo dia. Nós se arrepende todo dia. Nós temos que se quebrantar diante do Espírito Santo todo dia. É com atitude, com gestos. Não de boca. Muitos estão de boca. A boca, se você... ela tem poder, hein, igreja? Você não sabia? A palavra tem poder. O que sai da nossa boca é que faz o mal, não é o que entra pela boca. Nós temos que entender uma coisa, igreja. Nós temos exemplos na vida. Pessoas que maltratam. Hoje nós estamos vivendo um tempo de discriminação. Pessoa bate palma quando vê a desgraça. Aí falar logo assim, a desgraça do outro. Quando uma pessoa ficou sabendo que a pessoa está doente, ficou doente. Verdade. A pessoa fala assim, dá a impressão assim, ainda não morreu? É, igreja. Muitas pessoas desejam mal.
Vamos se compadecer, igreja, daqueles que precisam, daqueles que necessitam, da sua oração, da minha oração. Vamos nos doar, né? Vamos nos doar. Vamos nos apresentar a Deus aprovado. A paz, meu querido. Quanto tempo. Ei, andou sumido. Só vitória, só glória, aleluia, né? Sabe, igreja, nós não vivemos só de bons momentos. Quando você colocar a cabeça no travesseiro e entender que nós estamos num mundo que você não é mais pertencente a ele, aí você vai entender que existe uma multidão contra você. E só tem um favor de você, sabe quem? Jesus. Os outros é tudo contra, até parente. Nós valemos pelo que temos no bolso, igreja. Tem pessoas que você chega no ambiente, até na igreja, você dá paz ao Senhor, tem gente que vira o rosto. Aí chega outro, que é da panelinha, abraça, beija, só falta beijar com língua. Verdade, amado. Não é verdade? A igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, é um círculo. Há muitos fingidores. Dentro da igreja precisa muitos se converter. Muitos não se compadecem. Em todos os lugares. Basta você se destacar um pouquinho. Chamou a atenção, você já criou o problema. Você tem inimigos. E como você não pertence mais a esse mundo, você vai ser perseguido. Vai ser caluniado. É simples você saber se você é querido ou não. É simples. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Esse mês de maio, eu estou trabalhando para aumentar os inscritos no meu canal. Não consegui nem 10 ainda. Já era para mim estar com mais de milhares. Eu estou com 351. E essa semana não consegui nenhum ainda. Aí você vê lives. A pessoa tem milhares de pessoas. Aí você fica percebendo a live da pessoa. Porque eu assisto, igreja. Quero saber que mundo eu estou vivendo. Se eu estou certo, se eu estou errado. Tá entendendo? E eu vejo cada coisa, cada aberração. E o povo só dando glória. Quando você fala uma verdade, não tem nem curtida. 29 curtidas. 29 curtidas. Cada live que eu faço, no máximo 3 que me seguem. Às vezes nenhuma. Eu fiz uma de manhã, consegui 3 seguidores. 3. O dia que eu conseguir, acho que 10 em diante, eu vou ficar bem desconfiado, viu? Aí você sabe que você é o querido de Deus. Está incomodando muita gente. Só que eu tenho uma coisa, igreja. Eu não me preocupo com isso. Eu faço a minha parte. Estou aqui na rede social precisando de vocês. Vocês não tem o que falar. Preciso mesmo, tem que ser humilde. Mas sou dependente de Deus. Se Deus não quer que você escreva para mim, se você não consegue, se você não está conseguindo me seguir, você não está conseguindo fazer inscrição para mim, pois eu vou te dar um aviso. Deus não quer que você me segue. Porque você não suporta a minha ministração. Só assiste a minha ministração quem tem estrutura. Quem não tem estrutura não fica. Agora, tem 3 assistindo. Já chegou a mais de 100. E foi diminuindo. Tem hora que chega a 0. Essa semana, o que passou, a média que está passando nesse mês de maio, é 400, 500, 700. Já cheguei a passar 3.000 aqui. Aí quando entram aqui, vê que é eu, eles caem fora. E aí perde a bênção. Eu tenho culpa? Eu não. Micaías era assim, ninguém gostava dele na época. As pessoas
Acha que Deus não está vendo tudo isso. E você está sendo surpreendido, sabia? Você vai ter decepção quando estiver lá. Você vai falar, aquela live que você assistia? E aquela que você não quis? Foi aquela lá que eu queria falar com você. Você não quis? Aprenda uma coisa. Deus, ele engana os sábios. Mas presta atenção. Deus gosta de falar com os humildes. Quando Deus toca no meu coração para ficar em tal live, eu fico. Eu não discuto com ele. E ali eu assisto ao final, eu falo, nossa, Senhor, que mensagem poderosa, hein? Como o Senhor falou, hein? Como o Senhor me instruiu. Como eu cresci, hein? Como eu amadureci. E foi fácil ouvir? Não, não foi. Não foi. Se você não tem a presença de Deus, você fala assim, nunca mais eu assisto live daquilo ali. Nunca. Há um questionamento, igreja. Deus está precisando que pessoas se arrependam. Tem que ter arrependimento, igreja. Tem que ter se quebrantar diante da palavra de Deus. Nós temos que se quebrantar diante da palavra de Deus. Nós temos que aceitar a correção, senão você não entra no céu, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos que entender, amada igreja, que Deus, ele fala de várias maneiras, formas, e nós temos que ter o entendimento, né? Para entender como Deus está querendo falar com a gente, não é verdade? No meu ministério, onde eu estava, na cidade, fiquei lá quase 4 anos, e agora eu vim para outra cidade, cuidar da minha saúde. E aí, uma determinada pastora lá, ela ligou para mim e falou, bispo, o senhor é um homem de Deus. Sempre falei que o senhor é um homem de Deus. Mas eu estava questionando há algum tempo que as mensagens do Senhor estavam, né? Tipo assim, ela não estava achando legal. E ela falou assim, olha, depois que o senhor saiu, eu comecei a analisar a minha vida, o que está acontecendo. E o Espírito Santo mostrou para mim que tudo aquilo que o senhor pregou está acontecendo. Está acontecendo tudo. E hoje eu estou vendo como o Senhor pregava e como Deus usava o Senhor e usa o Senhor. E ela disse, esse dia eu ouvi a live do Senhor, eu chorei. Porque era mais uma verdade que o Senhor estava falando da parte de Deus. Sabe, igreja? Tem que acontecer, tem que cair em sanidade para nós entender o querer de Deus. Só depois você vai entender. Só você vai depender. Às vezes Deus está tirando você de um lugar, de uma situação que você não está concordando, está achando que está acontecendo errado. Não, igreja. Deus está te preservando. Está tirando você do meio do covis, dos linguarudos, daqueles que querem te destruir, querem te parar. E aí Deus te preserva. E te coloca na sombra do impotente. O esconderijo das asas do Senhor, igreja, nós estamos lá. Ninguém toca em nós, somos blindados. Aprenda isso. Talvez você está lutando por uma coisa que Deus não quer que fique com você. Que aquilo não é bom para você. E você está lutando. Você não está querendo ficar sem. Não está concordando. E talvez essa live está te alertando, te mostrando que você tem que aquietar o coração. Deixar Deus trabalhar, Deus agir. Se for de Deus, Ele vai tirar do teu pensamento, do teu entendimento. Está entendendo, igreja? Às vezes nós temos que ser feridos para poder entender o que Deus quer para nós. E muitos não querem conserto de Deus. Muitos não querem. Eu espero que essa live, Deus falou com você. Porque Ele falou comigo. Nós damos permissão para o Espírito Santo nos usar. Muitos querem, mas não querem permanecer. Que Deus possa te alcançar dessa tarde.
Boa tarde, amada. Que Deus te abençoe, amada. Que Deus possa abençoá-la. Que Deus possa te dar algo grande. Se eu não estiver enganado, a amada já falou comigo, né, amada? Ou eu estou pelo primeiro nome ali? Eu acho que a amada já deixou o WhatsApp. Como diz o meu pai, sim ou não? A palavra de Deus, igreja, ela quer que nós nos consertamos, que nós se achegamos a Deus. Temos que tornar para Deus, para Ele tornar para nós. E nós temos que aceitar o quebrantamento, o arrependimento. Amém, amada? Me perdoa, Senhor, né? Foi assim muita coincidência, tá bom? Eu não gravo tudo, tá? Mas sempre tem alguma coisa que, né? Se a amada quiser deixar o WhatsApp, né? Deixa aí. Eu mando orações. Obrigado, seja bem-vindo. Então segue aqui o Bispo. E dá um pulinho lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva. Seja a primeira hoje inscrevendo no meu canal lá, digita lá Bispo João Paiva. Eu ficaria muito feliz com a tua inscrição lá no meu canal. Tá muito difícil de conseguir inscrito, amada. Vai que a amada dá esse presente para mim, com a tua inscrição no meu canal, para que eu possa crescer lá, né? É com perseverança, né? Não tá fácil, mas também não é difícil. Temos que perseverar. Vocês têm as suas lutas, eu também tenho a minha. Vocês têm as suas buscas, eu também tenho a minha. E é assim que funciona. Todos nós estamos aqui lutando, no mesmo objetivo, esperando a resposta em Deus. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus, que o seu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã, para todo sempre. Amém.